Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, te louvamos, bendizemos, Pai, e agradecemos pela tua bondade. Senhor do céu e da terra, se conosco em tudo, Pai, nos ajudando, nos guardando, nos ensinando a andar contigo, esperar na tua bondade e na tua misericórdia. Ó Senhor, nos dá graça para viver, graça para suplicar, graça para proclamar os teus atos poderosos. Deus Santo e Justo, Senhor do céu e da terra, manifesta a tua glória na vida da igreja. Abençoa os nossos ouvintes. Toma em tuas santas mãos, Pai, opera na vida dos meus irmãos, na cidade e no interior. Querido Deus, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra do nosso Deus. Iniciamos a nossa escola em 1988 e estamos com 32 anos no rádio. São 32 anos editoriais, não são 32 anos corridos, é 31 anos e meses, por assim dizer. Mas desde o começo, nosso objetivo foi o mesmo: ler a palavra, fazer a explanação, trazer uma mensagem sempre expositiva, pelo fato de eu ser pobre, não ter muita coisa em mim mesmo, portanto eu trago a riqueza de Deus, a riqueza da palavra de Deus. Eu tenho alguma formação, eu tenho algum argumento, eu tenho algum meio de comunicação, eu tenho alguma maneira de me dirigir às pessoas, mas eu prefiro me eliminar e trazer a mensagem de Deus, a mensagem do céu para o teu coração. Então nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje o nosso tema, Lucas capítulo 5 é o texto, 27 a 32, e o tema é vida e saúde física e espiritual. É um encontro de Jesus com alguém que precisa sim se encontrar. Então vamos aprender juntos, porque vale a pena, e o nosso objetivo é este. Com as aulas presenciais desde 1988 e através das ondas do rádio nesses últimos 32 anos editoriais. Então, diz assim o texto bíblico, Lucas 5:27. Depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. É a palavra do Senhor para nós. E o último versículo diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A palavra do Senhor para nós.
Louvado seja o bendito nome de Jesus. Eu não vim chamar sãos, mas vim chamar enfermos. Vamos orar e aprender juntos. Amado Senhor, nós te louvamos, Pai, pela leitura em Tua Santa Palavra, suplicamos pelos nossos irmãos, suplicamos pelos que estão conosco, nossos ouvintes, e suplicamos por aqueles que terão contato com as nossas publicações. Abençoa, dá graça, dá vida, manifesta o Teu grande poder, meu Senhor, na vida da igreja. Amado Pai, Senhor da glória, ouve a nossa petição. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, esses dias nós trouxemos uma palavra sobre a despedida de Eliseu, filho de Safate, da obra secular, do trabalho secular. O profeta de Deus, o Elias, recebeu de Deus a instrução para ungir o Eliseu. E ele foi, sabia onde era, Deus dá o endereço, diz o nome, diz tudo direitinho, e ele foi. Chegou lá, o jovem estava trabalhando com um grupo grande de pessoas e 12 juntas de bois. 12 juntas, 24 animais erados, animais adultos, potentes, para conduzir jugo e puxar arado. O Elias foi, viu o jovem e lançou a sua capa sobre o jovem, mostrando a ele que ele estava sendo convocado para uma missão. Ele matou os bois, depois que foi, falou, comunicou os pais, matou os 2 bois, a junta de bois com a qual trabalhava, queimou os instrumentos de trabalho, o jugo e o arado, que na época era mais madeira do que as outras coisas, e fez um banquete, se despedindo da vida secular. 800 anos aproximadamente, depois disto, Jesus está na casa de Levi, um publicano. Ele é judeu, ele é decente, mas havia a possibilidade dele ser envolvido no meio, no rol dos outros publicanos, por alguma ação indigna. E ele foi chamado por Jesus. A diferença entre o Levi e o Eliseu foi chamado por Elias, que recebeu a ordem de Deus. O Levi foi chamado por Jesus, o enviado de Deus. E aqui o texto está tratando de muitas atividades de Jesus, e no versículo 27 diz: depois disto, depois de mais alguns milagres, ele tinha feito realmente alguns milagres. E depois daquele confronto dele com os fariseus, depois que ele tinha exortado, ele tinha feito críticas pesadas, agora ele avista o Levi. O Levi estava no seu posto de trabalho, na sua alfândega ou na recebedoria.
E depois disto viu. Depois disto saiu, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, assentado onde ficava ali de costume para receber tributos. E Jesus diz a ele: segue-me. O versículo 28 diz, Lucas 5:28 diz: e deixando tudo, o Levi não teve dúvida, não pediu um prazo, um tempo, não. Deixando tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. E o seguiu a Jesus. No versículo 29, aí nós vamos encontrar uma semelhança entre o Levi e o Eliseu. O Levi fez um banquete, não tem descrição do que ele ofereceu. No caso do Eliseu, ele matou os 2 animais que estavam arando e ele fez uma despedida com comida para todo mundo. Aqui o Levi fez um grande banquete para Jesus em sua casa. Versículo 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Isso aqui para Jesus. Fez-lhe. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Para comer é muito prático, tem fartura, então a gente vai. Aí, meus amados, entre estes publicanos, entre esta multidão, esta grande multidão, existia também uma grande dificuldade. Era a diferença nos comportamentos. Uma grande multidão seguindo a Jesus, mesmo na casa de um publicano, significava que Jesus tinha conteúdo. E aquelas pessoas precisavam ouvir Jesus, receber alguma bênção de Jesus. Mas estava entre eles os escribas. Estavam entre eles os escribas, os doutores da lei. Estavam entre eles os fariseus, que estavam relacionados diretamente com o sacerdócio, com a riqueza do templo, com as arrecadações. E estes 2 grupos, os escribas e os fariseus, murmuravam contra os discípulos e expressavam na sua murmuração: vocês não têm outra coisa para fazer, não? Vocês não têm algo mais digno para fazer, não? Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Por que se postar diante desta classe publicana, de entre estes indivíduos que a maioria tem conhecimento das corrupções? Por que comer, por que beber com eles? Por que sentar à mesa com eles? O versículo 31 diz que Jesus ouviu e Jesus respondeu: os sãos não
necessitam de médicos. Quem necessita de médico são os enfermos. Os sãos não necessitam. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é o doente, é quem está enfermo. E Jesus diz no versículo 32 e último: eu não vim chamar os justos. Não vim chamar os justos. Mas sim os pecadores, para que se arrependam, para que sintam o poder de Deus, sintam o perdão de Deus, sintam a graça de Deus. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Louvado seja o nosso Deus. E no último versículo, diz como é que a gente se aproxima de Deus. É através do arrependimento. Arrepende-te. Arrepende-te. Eu não vim chamar justos, mas os enfermos. Eu não vim chamar os sãos, mas os doentes. Os que necessitam, sim, do serviço, da atenção, dos cuidados do médico. Louvado seja o nosso Deus. Não necessitam de médicos que estão sãos. Quem necessita deste atendimento são os doentes, os que estão enfermos. Eu vim chamar estes pecadores ao arrependimento. É uma bênção, meus amados irmãos, a gente meditar nesta maravilhosa palavra, sabendo que o Senhor nos deu também a graça para comunicar a sua verdade santa. Eu louvo a Deus pelo meu tempo de vida na Igreja do Senhor Jesus, pelo meu tempo ministerial, que está, acredito, prestes a sair-me, porque tem tanta gente jovem, e os jovens têm, além da palavra, tem o vigor. Com saúde é melhor. Eu não vim chamar sãos, porque os sãos não se sujeitam ao tratamento, aos exames, aos regimes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Os pecadores necessitam de perdão. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com o privilégio de comunicar a palavra de Deus, você deve ser feliz, você deve se sentir feliz, você pode sim buscar a direção, fazer a obra do Senhor e receber a graça. A nossa doença tem cura. Doença de indiferença, doença de fracasso mesmo.
além de outras possibilidades que incluiu a queda, o desvio. Então nós vamos orar, pedir a graça do nosso Deus, nós vamos interceder uns pelos outros, pela Igreja do Senhor Jesus e especialmente pelo nosso amado irmão Elias Felipe e a sua esposa, a irmã Eunice, com toda a família. Vamos orar por eles, suplicar a bênção de Deus, fazer a nossa parte. Somos instruídos biblicamente a orar pelo próximo. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos. Ó Senhor da glória, nós bendizemos a ti. Leva, ó Deus, cada um dos teus servos a este encontro da intercessão. Leva, Senhor, a cada um a se dedicar, ó Deus, e buscar a tua presença suplicando pelo outro. Ó Deus bendito, Deus fiel, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, guarda-nos, no nome santo de Jesus Cristo. Ó Deus, pedimos pelo irmão Elias, pela irmã Eunice, pela família. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, dá vitória, da graça, sustenta eles. Tu és o nosso Deus na vida, Tu és o nosso Deus na aprovação, Tu és o nosso guia até a morte. Abençoa os meus irmãos, sustentando com a graça, dando liberdade espiritual e o temor, para andar na tua gloriosa presença. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir a gente voltar, Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.